Pronto. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque temos a oportunidade de utilizar esses artifícios que melhoram aí a qualidade do que é feito, de como é feito, né? Para a honra e glória do Senhor. Enraizados. Como eu falei, tema deste ano na nossa igreja: formar raízes. Quando a gente fala enraizados, logo a gente lembra do quê? Vou perguntar de novo. Quando a gente fala de enraizados, logo a gente lembra do quê? Árvore, isso é. Isso fala que eu já tenho dificuldade de... agora entendi. Tá, árvore, isso, ótimo. Lembra-se de árvore. Mas eu te convido a ir mais além. Eu te convido a estar comigo lá em João 15:4. É um verso antes daquele que eu li na abertura. João 15:4. Amém? Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim, a menos que estejam enraizados em mim. Esse é o próprio Cristo falando. Senhor, aqui nessa noite, Senhor, use-me como canal da Tua palavra, da Tua bênção. Que essa mensagem possa tocar os nossos corações de uma forma poderosa. Não para a minha glória, Senhor, mas somente para que Seu nome seja glorificado, Senhor. Que essa mensagem entre em nossos corações de uma forma que possamos retê-la, que possamos guardá-la. E então praticá-la em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto lembra sobre, além de quando falamos em enraizados, lembra-se também de estarmos firmes no Senhor. E como a Milena, pelo menos ali falou, questão de árvore, quando se fala em enraizados, me fez lembrar de um vídeo, não sei se é um vídeo, se foi um comercial, se foi um filme, se foi um meme, não sei, o que seja. Mas é algo que mostrava alguns jovens ali na escola, numa sala de aula, que nunca tinham visto uma planta. E de repente eles veem uma planta, uma mudinha bem pequenininha. E eles ficaram todo mundo espantado de olhar aquilo. Quem lembra onde foi feito, onde viu isso? Comercial, tá vendo? Eu deveria ter perguntado para alguém de marketing, né? Um comercial. Isso é formando raízes. E eu já tinha finalizado essa mensagem e isso me fez lembrar, porque assim, o pastor Sandro compartilhou a imagem que ele iria utilizar hoje, lá na mensagem dele, talvez, provavelmente, falando também sobre enraizados. E ele compartilhou que a planta, muitas vezes, ela busca outros lugares, a raiz começa a buscar, diante da dificuldade, começa a buscar
a sair fora do padrão de raiz, de árvore, diante das dificuldades, buscando uma resiliência. E isso me fez lembrar também, hoje eu lembrei bastante coisa. Até comentei com minha esposa, que na minha adolescência, creio que tenha sido na adolescência, por volta dos 10, 12 anos, na minha adolescência, depois de uma grande chuva, de um grande vendaval, eu e meus primos vimos uma árvore, pelo menos assim, o começo de uma árvore, que tinha tombado. Eu tinha tombado totalmente na calçada. Então nós olhamos aquilo e rapidamente nós tomamos uma atitude. E daí nós pegamos e levantamos a árvore, colocamos uma pedra para apoiar essa árvore, algumas pedras assim para apoiar a árvore, e a árvore ficou firme ali. E depois a gente foi acompanhando aquela árvore crescendo. E até tirei fotografia para minha esposa no Google Maps. Fui lá, localizei a árvore. E lá em 2014 ainda dava para se ver as pedrinhas, as pedras colocadas naquela árvore. Hoje uma árvore enorme, na última quadra da rua Caramuru. Hoje já, vendo o Google Maps de hoje, já não dá mais para ver as pedras. Por quê? Porque a árvore já tomou posse daquilo. Já formou em volta. Isso é enraizar. Isso é estar firme, enraizado no Senhor. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Porque Jesus usa essa metáfora da videira e dos ramos para quê? Para revelar qual é a essência da vida cristã. Não há fruto sem permanecer, sem estar enraizado. Eu e você, sim, você mesmo, nós precisamos estar enraizados em Cristo para dar fruto. E o segredo não é um esforço humano, um esforço isolado. Não. É de uma vida de comunhão com Cristo. Uma vida junto, na presença do Senhor. Buscando ali o Senhor, face a face, em todos os momentos da sua vida. Raízes firmes produzem frutos abundantes para a glória de Deus. E nessa noite eu quero, junto com você, ver 3 necessidades da vida cristã que precisam estar enraizadas em Cristo. A primeira é estar enraizados na palavra. A palavra é o quê? É um solo fértil, onde as raízes se aprofundam. Se você quer conhecer a Deus, o que você faz? Lê a biografia dele. Está aqui. Se você quer conhecer tudo que Jesus passou, lê a biografia de Deus. Está aqui, para você conhecê-lo. E a vida cristã só permanece firme quando está profundamente enraizada na palavra de Deus. Assim como a árvore que precisa ali de uma raízes fortes, sólidas. Para quê? Para não resistir a esse vento que a gente tem visto ultimamente, a essas tempestades. As árvores que caem provavelmente são aquelas que já não têm mais raízes profundas, firmes, sólidas, diante do Senhor. E nós precisamos da Escritura para enfrentar o quê?
as lutas, para enfrentar as dificuldades, para vencer as provações da vida. E Jesus nos ensinou que aquele que ouve e pratica a sua palavra é como o quê? É como uma casa edificada sobre uma rocha, que não cai quando vem a chuva, que não cai quando vem os ventos, que não cai quando vem as dificuldades, as tentações. Firme-se na palavra. Muito obrigado, irmão. E o salmista declara que o justo é como a árvore plantada junto às águas, que dá o fruto no tempo certo, e cujas folhagens não murcham. E o que é a palavra em nossas vidas? A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, trazendo o quê? Direção. Quando você busca estar enraizado, o que acontece? Você está ali na direção do Senhor. E nenhum vento de doutrina te levará para fora da presença do Senhor. Somente se você estiver enraizado na palavra. Nada te levará para longe do Senhor. Ele te fortalecerá. Ele te fortalecerá no seu processo de santificação. Não basta somente vir aqui, ouvir a palavra. É preciso praticar, é preciso vivê-la. Viver o que está escrito aqui na palavra. Viver isso. Que nossas raízes estejam cada vez mais profundas na palavra, para que o que acontece na nossa vida glorifique o nome do Senhor. Para que eu e você sejamos a testemunha viva da graça de Deus. João Calvino afirmou: a Escritura é a escola do Espírito Santo, onde nada é ensinado senão aquilo que é útil conhecer. Aqui o Espírito Santo vai falar com você e te ensinar o que é útil você conhecer, o que é necessário para a sua vida. Quando a palavra habita ricamente em nós, ela nos fortalece contra qualquer vento de doutrina e nos guia em santidade. Dessa forma eu quero que você guarde a primeira aplicação desse texto, dessa mensagem. A leitura diária e meditação bíblica não são apenas disciplina, mas alimento vital para a alma. A leitura diária, fazendo a leitura diária da palavra de Deus, meditar no que está escrito nesse livro, não deve ser apenas uma disciplina, mas é como um alimento que dá vida para a alma. Guarde isso essa noite. E o segundo ponto é que eu e você estejamos enraizados na oração. E aqui eu quero abrir um parênteses para aqueles que ainda não estão no grupo da nossa igreja. A partir de amanhã nós vamos começar uma campanha de oração de 21 dias. Sabe por que 21 dias? Sabe por que são 21 dias de oração? Não é um número aleatório.
Existem estudos que dizem que para você permanecer numa rotina, você precisa praticá-la pelo menos 21 dias, essa rotina. Então estamos te convidando a começar uma rotina de oração. Serão 21 dias de oração com os propósitos. Esses propósitos serão compartilhados para que a igreja possa participar. E cada semana nós vamos orar por um determinado assunto. E nas terças-feiras, quem aqui sabe que terça é o culto de oração? Vamos. Terça-feira tem culto de oração. E cada uma dessas terças-feiras nós iremos falar sobre um dos assuntos daquela semana que estamos dedicando. Então, a partir de amanhã, se você quer participar, não faz parte do grupo, fala um alô, conversa com alguém, fala assim, eu quero entrar no grupo, como que eu faço? Conversa aí fala com a Gislaine ali, ó. Ela se propôs a fazer isso, tá bom? E vai ser bênção para a sua vida. Mas estar enraizado na oração. A vida cristã não se sustenta somente conhecendo a palavra. A vida cristã, ela não é fortalecida somente na leitura diária da palavra, mas, e principalmente, numa comunhão constante com Deus. É o momento em que nós, seres humanos, falaremos com o Senhor. Através do quê? Da oração. Assim como as raízes da árvore buscam a água ali, para quê? Para se manter viva. Assim também nossas almas precisam estar enraizadas na oração para receber força, para receber direção que vem do Senhor. A oração nos conecta diretamente ao coração de Deus. Fortalece a nossa fé, nos dá paz em meio às dificuldades, em meio às tempestades. E Jesus mesmo ensinou isso. Nós devemos orar sem cessar. Orar continuamente. Pois é a intimidade com o Pai que nos faz encontrar respostas e renovação das nossas forças. Sem raízes na oração, facilmente acontece o que aconteceu com aquela árvore na minha juventude. Sem oração, nós seremos derrubados. E te digo mais, se você um dia for derrubado, pode ser que não tenham jovens ali que colocam uma pedra para te erguer. Por isso que é necessário estar firme em oração, enraizado em oração. Porque aí somos sustentados pela graça e poder do Espírito Santo. Pastor, mas eu estou chegando agora, eu nem sei o que é oração, pastor. É simples. É conversar com Deus. É falar com o Pai. Assim como você conversa, e eu falo isso muito. Assim como você conversa com seus parentes, seu pai, sua mãe, seu amigo, essa intimidade você pode ter com Deus através do quê? Através da oração. E a oração não é simplesmente pedir, não. Não é só chegar ali e Deus pedir. Ah, pai, eu quero isso, isso, isso. Pega. Você já viu aquele jovem? Normalmente o que acontece com o jovem, tá? Não sei se acontece com você. Mas primeiro o que acontece? Aquele jovem pega e faz uma listinha do que vai pedir para Deus. Nós ensinamos que é importante isso, tá? Não é errado. Daí ele vai orar. Daí naquele momento de orar, ele pega
tira aquela lista do bolso, cai aquela listona e começa a pedir. E termina com o quê? E é isso que eu quero, tá bom? Amém. E às vezes até mesmo fala assim, e ai do Senhor se eu não mandar. Tipo, cobrando de Deus. Eu te convido a ter momentos também de agradecer, de adorar e principalmente, muitas pessoas não fazem isso na oração, tá? Naquele momento que você está orando, fecha a sua boca e ouve o Senhor falar com você. Dê ouvidos também ao que o Senhor quer falar com você. Para que nossas vidas estejam enraizadas na oração, sejamos fortalecidos, guiados e usados como instrumento da bênção de Deus neste mundo, como luz neste mundo, como sal nessa terra. Busca a Deus também para que Ele te use. Permanecer em Cristo é diálogo constante. E a oração é o canal desse diálogo. É falar verdadeiramente. É receber ali da ceifa da videira. Karl Barth disse assim: a oração é o ato mais característico do homem. A oração é algo, é uma característica que só nós, seres humanos, temos. Deus não precisa orar, só o ser humano. A vida cristã sem oração é como uma árvore sem água, seca, frágil e principalmente infrutífera. Vida sem oração não dá fruto. E a segunda aplicação nessa noite: cultivar uma vida de oração não apenas em momentos de necessidade, mas como respiração espiritual contínua. A oração ser um ato natural, como respirar. Nós não precisamos aprender a respirar. Que a oração seja isso na sua vida. Por fim, não menos importante, enraizados na comunhão. A vida cristã não foi criada para ser vivida isoladamente. Eu e você não fomos criados para vivermos só neste mundo, mas em comunhão. E eu preguei, dia 21 passado, dia 21 de dezembro, uma mensagem inteira falando sobre isso, sobre comunhão. Te convido, se você não tiver assistido, vai lá no YouTube e busque, assiste, falando sobre comunhão. E assim como os galhos de uma árvore que sustentam mutuamente, elas se entrelaçam, se sustentando, assim também nós precisamos ter esse relacionamento para juntos nos sustentarmos, para juntos ali estarmos firmes um no outro, firmados um no outro, na fé em Cristo. A Bíblia diz que onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Onde há união, Deus a abençoa. E a comunhão é que vai nos fortalecer. E vai nos consolar.
que vai nos encorajar a seguir em frente. Quando eu e você, sim, você mesmo, quando nós caminhamos juntos, compartilhamos alegrias e suportamos as dificuldades uns dos outros. Meu irmão, se você estiver passando por dificuldade sozinho, por favor, peça ajuda. É para isso que nós somos família de Deus. Sem a comunhão, a fé se torna frágil e o coração se esfria. Mas quando estamos unidos, juntos, o Espírito Santo se manifesta de tal forma em nosso meio, que nos traz poder, que nos traz renovação. E a comunhão não é somente estar presente. A comunhão é participar. A comunhão é servir. A comunhão é amar. As nossas raízes, irmãos, estão firmes na comunhão a partir do momento que eu e você amamos um ao outro, servimos um ao outro e participamos juntos. Para isso que somos corpo de Cristo. Por isso somos corpos de Cristo. E testemunhamos o mundo. Testemunhamos ao mundo o amor de Cristo. Testemunhamos ao mundo essa união. E aonde o mundo vê o amor de Deus, o amor de Cristo. Você já viu um ramo crescer isoladamente? Você já viu? Mesmo aquelas plantas mais estranhas, que nem tem cactos, que inicialmente eles crescem somente eles, e de repente eles começam a aumentar. Eu e você fazemos parte de uma videira com muitos ramos. Eu e você. Dietrich Bonhoeffer escreveu no livro A Vida em Comunhão que o Cristo na boca do irmão é mais forte do que o Cristo em meu coração. Eu vou ler de novo esse texto para você entender. O Cristo na boca do irmão é mais forte do que o Cristo em meu coração. O que o meu irmão expressa para me ajudar, muitas vezes me fortalece mais do que está no meu coração. A comunhão fortalece, corrige muitas vezes, encoraja. E a igreja é justamente o ambiente onde o quê? As nossas raízes vão se encontrar, vão se entrelaçar, vão formar florestas espirituais resistentes. Em nome de Jesus. Eu quero que você guarde aqui essa aplicação. Valorizar a comunhão, o discipulado e o serviço mútuo como parte essencial da vida cristã. Valorizar a comunhão, o discipulado e o serviço mútuo como parte importantíssima, como parte essencial da sua vida com Cristo. O chamado de Jesus nessa noite é claro: permanecer em mim.
raízes superficiais não vão resistir às tempestades da vida. Mas raízes profundas, profundas na palavra, raízes profundas na oração, raízes profundas na comunhão, produzirão frutos abundantes para a glória do Pai, para a glória de Deus. Um desafio que eu quero colocar nesta noite para a igreja é que cada um de nós decida hoje aprofundar suas raízes em Cristo. Não basta somente florescer por um tempo. É preciso frutificar para a eternidade. Onde estão suas raízes? Em Cristo ou na superfície da religiosidade? Nesta noite, esta é a ordem de Deus para as nossas vidas. Aprofundem-se em Cristo. Enquanto o Ministério de Música vai chegando aqui à frente, eu vou repetir novamente a ordem do Senhor para você nessa noite. Aprofundem-se em Cristo. Amém?